Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 10 de março de 2023, sexta-feira, né? Tivemos um excelente dia de operações do robô SRR, como vocês puderam ver. A gente fechou o dia com um lucro de R$ 67, né? Porém, o resultado do robô, ele teve dois momentos hoje no dia, tá? Nós abrimos amanhã, vou voltar para vocês aqui logo na abertura e explicar o que aconteceu. Nós tivemos um momento pela manhã onde o robô ele já pegou uma sequência boa de operações, né? Que foram essas primeiro aqui. E daí, com esse resultado que o robô já estava fazendo, já estava dando um resultado de R$ 72 mais ou menos de lucro ali, tá? Então, isso daí foi até antes da gente anunciar, falou, olha pessoal, daqui para frente a gente está parando o robô por conta do payroll, né, a comunicação ali dos Estados Unidos, né? Na verdade foram 4 operações, tá? Aqui foi a primeira operação, aqui nesse momento a gente parou ele, que vocês podem ver que esse candle, todo esse candle grande aqui, ó, é referente àquele horário da abertura do relatório, que são exatamente aqui às 10h30, tá? 9h30 aqui do Mato Grosso. Então a gente parou o robô aqui até o horário que ele fosse voltar ao normal, que foi às 10. Então, às 11, né, no caso daqui do relatório do robô. E o robô ele voltou a funcionar aqui mais ou menos nesse horário, tá? Então, pegando as operações aqui e engatando uma sequência depois de prejuízo, tá? Então, o pessoal falou, putz, a gente engatou as primeiras 3, 4 operações do dia, tudo positivas e uma atrás da outra, chegou a bater R$ 72 e por que não desativou, tá? Vou explicar para vocês no final. Então, depois a gente seguiu com as operações e daí o que aconteceu? Ele pegou mais 2 operações contrárias, o resultado deu uma diminuída e depois ele pegou uma terceira operação que entrou com 3 contratos e aqui o prejuízo foi um pouco maior, né? E isso daí tornou o resultado do dia negativo e também o resultado do mês negativo. Então, daí a gente já tem duas explicações, né? Primeiro, uma pessoa poderia ter optado por parar naquelas primeiras operações ali, com R$ 72 de lucro, né? 7% do capital. Então, a pessoa poderia ter optado por parar. E depois, quando veio esse prejuízo aqui, uma pessoa um pouco mais desesperada falou, putz, eu estava ganhando 70, agora eu estou perdendo, vou parar, né? Por que a gente não para nem nessa primeira situação, nem na segunda? Porque como eu já expliquei para vocês, pessoal, o robô, ele tem, com aqueles resultados que nós mostramos na apresentação, ele foi trabalhando todos os dias durante todo o ano passado, né, sem parar nenhuma vez. Então, se a gente para aquele resultado lá passado, a gente não conseguiria comprovar ele para vocês, tá? Mas isso é a forma que nós operamos com esse robô, com um contrato só, tá? Eu tenho ele na minha conta, eu rodo ele com mais contratos, eu tenho meu objetivo diário. Ele bateu aquele meu objetivo diário, eu finalizo ele, tá? Aqui no robô, aqui no grupo, eu continuo mantendo ele operando durante o dia inteiro, para que vocês vejam que ele pode ir de um bom lucro para um prejuízo e depois acontecer o que aconteceu no meio da tarde, tá? O que aconteceu no meio da tarde? Ele continuou caminhando aqui de lado, até que ele encontrou a linha aqui que a gente já explicou para vocês que quando acontece dessa forma aqui é excelente. O mercado ele chegou e ficou corrigindo aqui, mas ele não tinha força suficiente para subir. Então ele pegou uma compra aqui, subiu, deu ganho. Pegou 2 compras aqui, subiu, deu ganho. Pegou mais 2 compras, subiu, deu ganho. Pegou 3 compras, subiu, deu ganho. Pegou mais 2 compras, subiu, deu ganho. E aqui ele foi fazendo isso daqui incessante, tá? Então o que aconteceu? Ele saiu de um resultado positivo, depois ele ficou negativo e depois ele voltou a ficar super positivo. A gente chegou a bater, acho que 130 no dia, se eu não me engano. Então, assim, nesse momento a pessoa poderia pensar assim, Vicente, rodei de manhã, deu R$ 70, não era o meu objetivo, eu buscaria pelo menos 10% no dia. Não deu, voltou para trás, beleza, continuei. Chegou aqui, deu 10% de novo, poxa, ele no dia, tirando os prejuízos, ele já teria feito mais de 20% em um dia só, né? Então a pessoa aqui nesse momento ela já poderia ter parado, né? Como eu disse, o robô nosso ele vai continuar operando o dia inteiro para mostrar para vocês o resultado que ele teria se ele não parasse, tá? Mas depois
o mercado ele derreteu, ele saiu dos 105 mil pontos, veio para os 104, então ele caiu 1.000 pontos aqui. E aqui ele já encontrou uma região que ele tem uma marcação boa, que vocês viram que deu até algumas operações positivas, mas aqui daqui para frente foi só prejuízo, acerto, prejuízo, acerto, prejuízo. Então aqui ele ficou bem lateralizado, errando as operações, até que ele fez a última aqui, que por conta do horário ele já finalizou, né? Acabou saindo no 0 a 0. Então assim, pessoal, a lição do dia de hoje: tenham um planejamento. A gente aqui no grupo vai continuar mantendo esse robô com um contrato rodando durante todo o dia, para que vocês tenham essa consciência de que se você tiver um planejamento, falar, olha, eu vou tentar buscar 5% no dia, chegou aquilo ali, o robô parou, beleza, o dinheiro já está na conta de vocês, entendeu? Não adianta a pessoa tentar abraçar o mundo, lógico, pode ser que aconteça um dia dele dar mais de R$100, de R$200 por contrato, pode ser, mas não é uma regra e não vai ser todo dia, tá? Se eu mostrar aqui para vocês, olha, a nossa planilha, se vocês verem aqui, resultado de janeiro, tá? Em janeiro, o dia que ele mais fez ponto foi aqui, ó, dia 6, ele fez R$159, tá? Em fevereiro, quanto que ele fez? 238, mas a maioria dos dias ele fica aqui entre 70, 100, 50. Então, por aqui vocês já podem ter um parâmetro e falar assim, opa, se o robô já chegou nesse número, eu vou parar ele, tá? Mas isso é um gerenciamento de cada uma das pessoas. O nosso aqui, o nosso papel é de mostrar para vocês que o robô, ele funciona durante o dia inteiro e ele pode dar resultados tanto negativos quanto positivos, tá? Então, assim, continuem acompanhando o resultado aqui, continuem acompanhando esses relatórios que a gente monta, as explicações que eu dou aqui no final do dia, para vocês entenderem, mas tenham consciência de que, por exemplo, o gerenciamento do robô é de vocês, tá? Então, por exemplo, aquilo que eu já tinha falado ontem, temos um usuário que ele começou aqui no dia 2 e hoje ele bateu, se ele tivesse deixado até o final do dia, ele teria conseguido aí R$255, ou seja, 25% do capital. Só que ele parou antes hoje, na manhã, e ele fez mais de 100 aqui. Então, ele está com mais de 30% de lucro no mês, tá, pessoal? Isso aí é um resultado extraordinário, é um resultado muito bom, né? Então, assim, foi a forma que ele encontrou de gerenciar o robô dele, ele está fazendo isso e ele vai continuar fazendo dessa forma. Por que a gente não continua o nosso robô aqui? Porque ele é de caráter de estudo, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Então, assim, façam o seu gerenciamento, tanto se vocês quiserem fazer um gerenciamento para parar o robô, quanto para continuar, porque nós tivemos um dia, por exemplo, em fevereiro, que foi muito ruim, né? A pessoa, opa, deu mais de 200 aqui, eu vou parar. Ela poderia ter parado, né? Mas não quer dizer que isso daqui não poderia ter sido revertido igual aconteceu hoje. Dele chegar a 70 positivo, ele ficar menos, acho que 20 negativo, né? E depois ele avançar novamente e fechar com esse resultado aqui, tá, pessoal? Então, tenham isso em mente, tenham isso em consciência que o gerenciamento é de cada um de vocês, tá? Então, agora a gente encerra as operações da semana, voltamos na próxima semana. Espero que todos tenham um bom final de semana. E se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, pode me perguntar aqui e a gente vai conversando, tá bom? Valeu, tchau, tchau.